Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, Thalita Saras, Leandro Silva, Ricardo Menezes, Alexandre Magalhães, Luciano Vila, Tainá Cristine, Cibele, Marcelo Kovac, Eudes, Emerson Galeno, Gabriel Rodrigues, Simone Costa, que pede oração aqui, Leandro Silva, Ronaldo Diogo, Tatiana Vieira, a paz do Senhor para todos vocês. Eu gostaria de pedir que você colocasse aqui nos comentários o seu nome, como eu sempre peço, a cidade de onde você está falando. Eu falo daqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. E é uma alegria muito grande. Eu sempre peço a vocês que acompanham nosso culto, que acompanham diariamente as nossas mensagens, que você se inscreva no nosso canal, isso é uma forma de nos ajudar. Se você quiser se tornar membro do canal, você também pode fazer isso, você estará apoiando esse ministério. Outra forma de nos ajudar é adquirindo esse livro aqui, olha, o Recomece a Viver. É um livro que eu escrevi junto com o Gabriel Oliveira, meu filho, antes da pandemia, mas que tem ajudado muitas pessoas. Ele tem devocionais diárias, tem uma mensagem para cada dia do ano, para você refletir, se alimentar da palavra de Deus aí na sua casa. Esse livro está disponível pelo site da UP Books e também está pela Amazon, tem o e-book se você quiser adquirir, tá? Então, você estará nos abençoando. Outras formas de nos ajudar através do nosso Apoia-se, da nossa conta jurídica e do nosso Pix, que estão na descrição aí desse vídeo. Amém? Obrigado a todos que acompanham essa palavra, né? Essa mensagem. Nós estamos fazendo cultos somente online, até porque o nosso ministério é um ministério de características online. Nós usamos muito as redes sociais, a internet, principalmente o YouTube. Então, através das nossas mensagens, né, a gente alcança muitas pessoas para a glória de Deus. Então, seria difícil conseguir fazer isso de uma forma presencial. Então, nesse tempo de pandemia, nós não estamos fazendo cultos presenciais, somente online. Então, se você é abençoado por essa mensagem, por essa palavra, você pode compartilhar também com os seus contatos. Deixa eu ver aqui de onde as pessoas falam aqui. O Alex Goulart pede oração, fala diretamente aqui de Belo Horizonte. A Renata Ferreira fala de Curitiba. O Anailton fala de Chaval, no Ceará. A Maria José fala de Salvador, na Bahia. Quem mais aqui? Tiago Matei, ore por minha família. Potim, São Paulo. Edilson, lá de Goiás. Passou rápido aqui. A Mayra fala de Campinas, São Paulo. O Kleber, a Tamara, Kleber e Pietro, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Então, continue deixando aí o seu comentário, né? Você pode também fazer o seu pedido de oração. No momento da transmissão eu não consigo ler todos os pedidos e mencionar aqui, mas depois eu leio com mais calma e a gente ora por todos os pedidos que são colocados aqui. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar, irmãos, uma palavra com você hoje. Eu quero me basear num texto que, para quem é evangélico, principalmente, quem já tinha costume de participar de cultos, é um texto bastante conhecido, que está em 1 Samuel, capítulo 1.
livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. É a história de Ana. Lembra que Ana não podia ter filhos e depois Deus concedeu a ela essa bênção. Obrigado, Alex Goulart, pelo superchat, né? É uma forma de contribuir também durante a transmissão. Você pode destacar o seu comentário através de um superchat. Deus te abençoe, meu irmão, que multiplique na sua vida. Então, a história de Ana é bastante conhecida. E eu já preguei aqui sobre Ana em outras ocasiões, já preguei em igrejas sobre a vida de Ana. Só que essa semana eu, relendo esse texto, Deus me levou a uma nova perspectiva e eu queria compartilhar com você, e eu creio que será uma bênção para esse tempo que nós estamos vivendo. E eu chamei essa mensagem de A Procura da Felicidade. A Procura da Felicidade. Baseada num filme, né? Aquele filme onde o Will Smith faz o papel de um senhor que, junto com o seu filho, passam por momentos de grande dificuldade na vida. E tem uma pergunta no filme que é: o que é a felicidade? E fica assim no ar essa pergunta, porque cada um tem um conceito do que é felicidade. Então, eu chamei essa mensagem de A Procura da Felicidade. Deus te abençoe, irmã Eni, pela contribuição, pelo superchat. Deus abençoe você e sua casa, no nome de Jesus, e multiplique na sua vida. Vamos ao texto, então. 1 Samuel, capítulo 1. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. Se você puder, acompanhe aí na sua Bíblia junto comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então, esse texto, ele fala sobre a história de Ana. Obrigado, irmã Andréia Souza, que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo superchat aí. Esse texto, irmãos, fala da história de Ana. Eu não sei se você conhece essa história. Havia um homem que tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. E a Bíblia diz que Ana era uma mulher triste, porque Deus havia lhe cerrado a madre. Deus não deu a ela a graça de ter filhos. Por isso ela era uma mulher triste, era uma mulher amargurada.
E para piorar as coisas, a sua rival ficava zombando dela. A Bíblia não diz isso com essas palavras, mas é como se Penina virasse para Ana e dissesse assim: eu tenho filhos e você não tem. Então, Ana era uma mulher amargurada, ela tinha um marido que a amava, o texto diz que ele amava a Ana, tanto que quando ele ia oferecer sacrifício em favor da vida de Ana, ele dava uma porção maior. Então mostra que Ana era uma mulher amargurada, porque não tinha filhos. O tema da mensagem é a procura da felicidade. Deus me levou a refletir sobre a vida de Ana, comparando a vida dela à vida de pessoas cujos sonhos não se realizaram. Era normal dentro da cultura judaica que a mulher tivesse filhos. A mulher que não tivesse filhos era considerada amaldiçoada. Então, Ana sofria muito com essa situação. E eu comecei a refletir nessas coisas e o Espírito Santo falando ao meu coração sobre pessoas cujos sonhos não se realizaram. E por causa disso, elas são pessoas tristes, amarguradas, ressentidas com tudo. Porque existe uma sociedade que nos cobra o sucesso. Você já viu como que a sociedade atual, ela, não só atual, mas até desde aquela época, ela quer cobrar de nós o sucesso. E quando nós não alcançamos tudo aquilo que nós sonhamos, nós ficamos frustrados. Nós deixamos de valorizar aquilo que temos e passamos a almejar coisas impossíveis. O que é a felicidade? Talvez, dentro do seu contexto de vida, você é uma pessoa feliz e não se percebeu ainda isso, não se apercebeu disso ainda. Talvez você tenha uma família, um teto para morar, saúde, pessoas ao seu redor que te amam, mas como as coisas na sua vida não saíram do jeito que você gostaria que saíssem, você então se sente frustrado ou frustrada. Nós não podemos condicionar a nossa felicidade ao alcance que nós teremos nessa vida, às coisas que nós iremos alcançar nessa vida. Olha só, tem pessoas que já têm muito tempo, muitos anos, que oram pela sua restauração familiar. Pessoas que tiveram a família destruída, que passaram por um processo talvez de separação, de divórcio, um filho foi para um lado, outro filho foi para o outro, o marido a abandonou, ou a esposa o abandonou, e essas pessoas oram para que Deus restaure isso. Amém, você deve continuar orando, Deus é poderoso para restaurar. Mas e se Ele não restaurar? E se a resposta de Deus para você for um não? Eu não estou falando só de vida conjugal e familiar, mas de várias outras coisas. Puxa, pastor, eu tinha um sonho de fazer uma faculdade. E se não conseguir fazer? Vai ser uma pessoa infeliz por causa disso? Ana era uma pessoa infeliz porque não tinha filhos. Ela condicionou a sua felicidade ao fato de ter filhos ou não. Enquanto ela não conseguiu ter um filho, ela era uma pessoa amargurada. Eu não sei se muitos vão receber essa mensagem, essa palavra, né? Obrigado, Manuel Pérez, mais uma vez pela sua ajuda aí, meu irmão. Eu não sei se você vai receber essa palavra aí no seu espírito, mas o que eu quero tentar dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que você tem motivos para glorificar a Deus.
Continue orando por aquilo que você tem buscado, pelo seu milagre, pela sua vitória, pela sua libertação, pela salvação da sua família. Mas não deixe que isso se torne, a partir do momento que ainda não se cumpriu, não deixe que isso se torne um motivo de tristeza, de amargura na sua vida. Porque senão você não vai conseguir se apropriar das bênçãos diárias que Deus tem dado a você, que Deus tem ministrado ao seu coração. Nós vivemos hoje uma sociedade que às vezes exige de nós além daquilo que nós vamos conseguir conquistar nessa vida. E muitas vezes ouvimos as vozes de Penina ao nosso lado dizendo, tá vendo? Eu conquistei e você não conquistou. Eu tenho filhos e você não tem. Meu marido está na igreja, o seu não está. Meu filho se casou e é bem de vida, o seu não se casou até hoje. Ô irmãos, não condicione a sua felicidade, a sua realização a essas coisas, a essas conquistas. Continue buscando por elas, continue lutando, continue clamando a Deus para que Ele opere um milagre na sua vida, mas esteja preparado, igual a oração de Abacuque. E se a videira não der fruto? E se a colheita não der certo? Ainda assim eu glorificarei o teu nome, Senhor. Deixa eu abrir aqui em Abacuque, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A partir do versículo 17. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Olha o que ele diz. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E o verso 19 ele termina dizendo, o Senhor soberano é minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Então, nós, muitas vezes, fomos preparados durante a nossa vida, durante a nossa existência, a lidarmos somente com as conquistas, com o sucesso, mas não fomos preparados para lidar com o fracasso. Então, Deus colocou no meu coração aqui essa palavra para ministrar a você. Esteja preparado para tudo. O que você não pode é deixar de exaltar o nome do Senhor, de glorificar o nome do Senhor. Obrigado, Leonardo Ferreira, pela contribuição, pelo superchat. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém, irmãos? Quando os nossos sonhos não se realizam, ainda assim nós permaneceremos ao lado de Deus. Permaneceremos juntos do Senhor. Ah, pastor, então eu vou abandonar os meus sonhos, os meus projetos? Não, de jeito nenhum. Ana era uma mulher estéril. Ela alcançou um grande milagre de Deus, porque Deus tinha um projeto de trazer à existência a vida do profeta Samuel. Ana foi a mãe de Samuel. Então, ela orou por isso. E Deus encontrou nela uma virtude, graça, para ser a mãe do profeta. Por que Deus não deu Samuel para Penina? Ah, Penina já tem tantos filhos, vou dar mais um aí que vai ser Samuel. Não, porque Penina era uma mulher fértil, mas era uma mulher imatura espiritualmente. Ana era uma mulher estéril,
mas era uma mulher temente a Deus, uma mulher madura espiritualmente. Então, Deus encontrou na necessidade de Ana, no anseio de Ana, a resposta que ele queria sobre quem deveria ser a mãe do profeta Samuel. Por isso ela alcançou o milagre de Deus. Não condicione a sua vida ou a sua felicidade àquilo que você conquistar ou deixar de conquistar aqui nessa terra. Porque tudo que nós conquistarmos aqui vai passar. Tudo que você tiver aqui, irmãos, um dia vai ficar para trás. Não deixe de lutar pelos seus sonhos, mas tenha sempre na sua mente que o maior tesouro Deus já preparou para você na eternidade. Amém? Nós não somos aqui deste mundo, não somos aqui dessa terra. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam pelos seus casamentos há muitos anos e não veem uma resposta de Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que lutam contra as enfermidades e não veem o agir de Deus. Talvez eu falo aqui para pessoas que travam batalhas diárias aí na sua casa ou na sua própria mente, na sua existência, que buscam por resposta de Deus, mas a única coisa que eles conseguem é o silêncio. E aí? Eu vou deixar de servir a Deus porque Ele não me respondeu? Eu vou deixar de amar a Deus porque Ele não atendeu ao meu pedido, ao meu anseio? Deus te abençoe, Gleidson, pela contribuição, que o Senhor multiplique na sua vida. Nós precisamos estar atentos, irmãos, aos pequenos detalhes da vida, onde Deus revela o seu amor a nós, o seu cuidado, sabe? Às vezes nós passamos a vida lutando por coisas grandiosas demais e não percebemos o agir de Deus nas pequenas coisas. Reflita nisso que eu estou falando, em nome de Jesus. Ana estava diante de uma impossibilidade. Ela ficou amargurada consigo mesmo, mas ela não abandonou ao Senhor. Tanto que, quando ela conseguiu o milagre, ela estava no templo, ela estava clamando a Deus, ela orava com tanta intensidade que o profeta Eli achou que ela estava embriagada. Mas ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu tenho buscado uma resposta de Deus. Mas, embora essa seja uma história assim, de superação, né, de um milagre conquistado, eu fiquei pensando isso. Até que ponto Ana se tornou uma mulher triste e amargurada por não conseguir uma resposta de Deus? E muitas pessoas estão assim. Nesse tempo em que nós temos perdido tantas coisas, a pessoa perdeu o emprego. Pastor, eu estava há mais de 20 anos nessa empresa, eu perdi meu emprego. Com a pandemia, meu casamento acabou. A pandemia fez eu perder uma pessoa muito querida. E aí nós nos revoltamos contra Deus, mas não deve ser assim. Nós precisamos nos render à vontade do Senhor e saber que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Ana sentiu na pele a dor da esterilidade e ainda teve que aguentar a sua rival, a segunda esposa de Eucana. Ana se tornou uma pessoa emocionalmente ferida. Ela não chegou a se desviar dos caminhos do Senhor, ela permaneceu na presença de Deus. Mas a gente percebe com a leitura do texto que ela era uma pessoa ferida nas suas emoções, nos seus sentimentos, abalada nas suas convicções.
A primeira ferida de Ana foram tentativas frustradas. Sabe quando você tentou e não deu certo? Isso se torna uma ferida no seu coração. E se torna uma forma de o seu coração se tornar cauterizado em uma determinada área. Vou dar um exemplo. Pessoas que durante o namoro foram traídas, foram abandonadas, foram humilhadas e hoje ela se fechou para relacionamentos. Ela fala assim, eu não quero saber de homem, eu não quero saber de mulher nunca mais na minha vida. Então, as tentativas frustradas se tornam uma ferida dentro do nosso coração. Ana, mesmo recebendo o amor do seu esposo, ela não se sentia amada por Deus. Porque na mente dela, ela era uma mulher amaldiçoada porque não tinha filhos. Porque a sociedade daquela época via as mulheres de uma forma diferente se elas tivessem filhos. A gente nunca vê falar da mulher sábia, da mulher virtuosa sem filhos. É sempre uma mulher num contexto familiar, com marido e filhos. A esposa, a videira frutífera, ela tem os filhos ao redor da mesa. Então Ana se sentia frustrada por isso. E essa frustração se tornou uma ferida no seu coração. Imagina Ana, irmãos, esperando todo mês pelo seu milagre. E aí a menstruação dela atrasava um pouquinho. Ela pensava, agora vai, agora eu devo ter engravidado. Mas aí chegavam os seus dias e aí caía por terra toda aquela expectativa que ela havia gerado. Você já aguardou muito por uma coisa que você estava desejando e assim, e que não aconteceu? E que não foi do jeito que você queria? Isso pode gerar uma ferida no seu coração. A Bíblia não diz quantas vezes Ana acreditou que teria chegado aquele momento, mas uma coisa é certa, certamente ela acreditou várias vezes. Por quê? Porque esse era um sonho que estava encravado no coração dela. A outra ferida no coração de Ana era o preconceito. Como eu disse, né? Ela não sofria a zombaria somente de Penina, mas de todos que olhavam para ela e notavam que ela não tinha filhos, que ela não dava filhos ao seu esposo. É aquelas pessoas que às vezes olham para a gente e pensam, ou às vezes até dizem o seguinte, puxa, você trabalha há tanto tempo e até hoje você não tem uma casa própria? Até hoje você não conseguiu comprar a sua casa? É quando as pessoas olham para você e dizem assim, nossa, mas você está solteiro até hoje? Você está solteira até hoje? Poxa, mas você tinha um namoro de tantos anos e acabou? Então, de certa maneira, de certa forma, as pessoas destilam um veneno em forma de preconceito para alguma coisa, para alguma área da nossa vida. Nossa, mas seu irmão já fez 2 faculdades e você não conseguiu concluir o 2º grau ainda? Sabe, irmãos, essas coisas, Ana sofreu isso na pele. A sua rival zombava dela. Eu tenho filhos e você não tem. O marido não falava nada. A Bíblia não diz que Eucana falava a respeito dessas coisas, mas ele oferecia, durante o sacrifício, uma porção especial para Ana. Porque na mente dele, ele precisava expressar o seu amor para com Ana, porque ele a amava, é o que o texto diz, eu não duvido da Bíblia. Só que como que Ana recebia essa oferta especial? Talvez na mente dela estivesse assim, isso é uma forma dele compensar o fato de eu não ter filhos. Então, ela mesma se diminuía,
se menosprezava. Ela sofria o preconceito da sua rival, da sociedade judaica, e ela mesma olhava para si com um olhar que a diminuía. Puxa, você está casada há tanto tempo e não tem filho ainda? Você percebe onde eu quero chegar, irmãos? Muitas vezes nós movemos a nossa vida em função da opinião das pessoas. Nossa, mas você não está namorando até hoje. Por quê? É obrigação namorar quando chega uma certa idade? Nossa, mas você não se casou até hoje. E aí, com muita pressão da família, dos amigos, tal, você se casa. E aí as pessoas olham, né, depois de 1 ano de casado, falam assim, nossa, mas vocês não vão ter filhos, não? E aí, muitas vezes, por causa da pressão das pessoas, os casais acabam tendo filhos no momento em que ainda não era para ter. Talvez ela estava estudando, ele estava estudando, ainda estavam se estabilizando profissionalmente. Mas como há uma pressão muito grande, até mesmo dos pais, né? Puxa vida, meu sonho era ser avô, meu sonho era ser avó. E aí, naquela pressão, o casal acaba tendo um filho. E a pressão continua. A pressão continua, porque as pessoas olham para eles e dizem assim, poxa, mas vocês vão ter um filho só? Olha só, irmãos. Ah, meu Deus. Tem uma pessoa aqui, uma ateia aqui nos comentários, né? Comentando aqui algumas coisas. Me ajuda a responder ela. Eu não tenho como parar agora para responder, né? Mas se chegou até aqui, né? Nós somos 685 pessoas assistindo agora online. Se chegou até aqui é porque há um propósito, né? Então, acolham ela aí, no nome de Jesus, né? Então, continuando aqui, irmãos, o tema da mensagem é a procura da felicidade. Nós condicionamos a nossa felicidade, o nosso estado de contentamento com aquilo que nós vamos conquistando aqui nessa terra, nessa vida, nesse mundo, e não pode ser assim. Ana estava bitolada em ter um filho. Talvez até aquilo atrapalhasse, né, a concepção de acontecer. Não tô falando aqui, eu estou fazendo uma suposição aqui, porque a Bíblia diz que ela era estéril. Então, ela deve ter ouvido de várias pessoas frases, colocações que denotavam a sua condição de esterilidade. E isso é uma forma de preconceito e se torna uma ferida. Talvez você tenha sido ferido aí ao longo da sua existência, porque você não seguiu um padrão que a sociedade achava que você deveria seguir. Mas se você tem a convicção de que está no centro da vontade de Deus, feche os olhos e tape os ouvidos para aquilo que as pessoas dizem, para aquilo que a sociedade diz e permaneça firme naquilo que Deus chamou você. Amém? Se não tiver nada de errado com você, olha, esqueça a opinião das pessoas. Na sua oração, fala com Deus, Senhor, eu estou aqui nessa condição, desse jeito, é isso que o Senhor quer de mim? Se tem algo a mais, que o Senhor me proporcione, que o Senhor me dê, no tempo do Senhor. Mas tira de mim essa ansiedade, essa tristeza, essa ferida que foi provocada por causa de comentários maliciosos, preconceituosos em relação à minha pessoa. Ana entendia isso, o olhar diferente das pessoas. Naquele tempo onde a cultura judaica tinha por maldito e desprezava aquele que não tinha filhos. A terceira ferida de Ana era a humilhação. Ela se sentia humilhada pelas pessoas e pela sua rival, né, a segunda esposa do seu marido, que era Penina, que debochava dela e, talvez de forma inconsciente, como eu disse aqui, Ana se sentisse humilhada pelo próprio esposo, por causa do sacrifício a mais que ele dava a ela. Não havia uma intenção de
de humilhar Ana, mas a sua própria condição de esterilidade, talvez diante daquela atitude de Eucana, fazia com que ela se sentisse humilhada e gerava uma ferida dentro do seu coração. Amém? Então, eu quero que você aprenda aqui junto comigo, né, para que nós possamos valorizar aquilo que nós temos. E que para nós não fiquemos condicionados a um padrão do mundo. Romanos capítulo 12, deixa eu abrir aqui, eu quero ler junto com você. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, olha: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amolde, não assuma o formato deste mundo, mas seja transformado na sua mente. Talvez você cresceu com um conceito do que é certo que você trouxe do mundo. E aí você se cobra porque você não é igual ao padrão que o mundo está exigindo. Mas se você estiver no padrão que Deus estabeleceu para a sua vida, tudo bem. Olha, não é o casamento que vai te trazer felicidade. Não é o filho que vai te trazer felicidade. Não é a conta bancária lotada de dinheiro que vai te trazer felicidade. Não é a casa própria que vai te trazer felicidade. Ah, pastor, então eu não preciso buscar nada disso? Sim, busque. Mas busque isso de forma secundária. A primeira coisa que você precisa buscar na sua vida é a presença de Deus. É Deus. Olha como que a história de Ana mudou, irmãos. A partir do momento que ela fez uma oração a Deus da seguinte maneira: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagro ele ao Senhor. Todos os dias. Ele vai te servir. A partir do momento que ele vier ao mundo, ele vai te servir. Olha só. O sonho de Ana deixou de ser um sonho individual. Deixou de querer atender um anseio particular dela, mas passou a ser algo que fazia parte de um propósito divino. Quando ela fez essa oração, Deus disse: opa, eu preciso de alguém para ser mãe do profeta Samuel. E essa oração de Ana vem de encontro àquilo que eu pretendo estabelecer neste mundo. E a vida dela será usada. Meu irmão, minha irmã, não é pecado não casar, não é pecado não ter filho, não é pecado ser pobre, não é pecado não ter sucesso na vida, o sucesso que o mundo, que as pessoas cobram de você. Pecado é se afastar da presença de Deus. Pecado é transgredir as leis do Senhor. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida de uma forma natural, de uma forma espontânea. Deus tem visto a sua vida, Deus tem visto a sua luta, sabe? Uma vez eu preguei uma mensagem e eu fui muito... houve uma repercussão muito grande, porque eu falei que tinha pessoas orando por um relacionamento que Deus já tinha decretado que não ia voltar atrás. E como realmente não voltou até hoje. Sabe, quando as pessoas passam a vida lutando por alguma coisa que Deus já falou com ela assim, olha, é não, a minha resposta é não. Pode ser relacionamento, pode ser qualquer coisa. E aí a pessoa passou a vida lutando por uma coisa que não era da vontade de Deus e não viu o crescimento dos filhos,
não estudou, não conquistou outras coisas, não viu a beleza da vida ao redor dela. Não viu os netos nascerem, passou a vida inteira correndo atrás do vento. Receba essa palavra no nome de Jesus, entenda o que eu quero dizer aqui. Se você tem o sonho de ser mãe, glória a Deus, tem pessoas testemunhando aqui, olha aqui, os médicos diziam que eu não podia, a Priscila Santos está falando, os médicos diziam que eu não podia engravidar, hoje eu tenho um bebê de 1 ano, graças a Deus, e ela falou para o médico, a última palavra é de Deus, amém, glória a Deus pela sua vida, pelo seu bebê, irmã Priscila. O que eu estou dizendo aqui é que nós não podemos condicionar a nossa vida, as nossas conquistas. Se eu for um conquistador, glória a Deus. Se eu for uma pessoa que não vou conquistar muitas coisas nessa vida, glória a Deus também. O importante é eu estar ao lado do Senhor, o importante é eu ter Jesus, é eu ter o Espírito Santo comigo. Amém, irmãos? Em nome de Jesus? Então, deixe de ser uma pessoa amargurada, ansiosa, inconformada. Ore a Deus, clame a Deus, busque ao Senhor, mas sempre ao final da oração, faça igual Jesus ensinou, diga assim, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, Senhor. Como é difícil, às vezes, a gente dizer isso numa oração, não é? Quantas pessoas orando por alguém enfermo na família, querendo a cura, é claro, todos nós queremos vida, queremos a cura, a restauração. Só que aí a gente precisa falar com Deus, seja feita a tua vontade. E como isso dói às vezes, porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus. Condição de sofrimento. Jesus disse assim, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Olha só, aquele que sofreu, aquele que Deus permitiu que lá no leito do hospital ele passasse por um momento de reflexão. Será que Deus não recebeu ele na glória, não, de braços abertos? A palavra diz, bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Os que choram, né? Porque serão consolados. Então, alguém está falando que acabou o som aqui, voltou. Problema do YouTube. Mas aqui está tudo perfeito. Então, irmãos, fiquem em paz, sabe? Fiquem em paz nesse momento. Deus está cuidando da sua vida, cuidando dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele é contigo. Ele não se esqueceu de você, da sua vida, da sua história. Deus é quem está escrevendo a sua história. Nós só precisamos descansar no Senhor. E não pense você que esse que vos fala aqui consegue descansar. Não, às vezes eu tenho os meus momentos de ansiedade, onde eu não sei o que vai acontecer e eu fico ansioso, mas essa mensagem ela fala comigo também, ela fala ao meu coração. Puxa vida, eu não sei que dia que eu vou vacinar contra a Covid. E se eu pegar a Covid? Eu já pensei isso. E se eu amanhã estiver entubado? Mas aí eu olho para a palavra de Deus, eu olho para as promessas de Deus e eu consigo receber a paz de Deus no meu coração. Eu posso não conquistar todas as coisas que eu desejo aqui, neste mundo, nessa terra, mas eu não vou abandonar o Senhor.
ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que eu olhe para a árvore da minha vida e ela esteja seca, eu me alegrarei no Senhor. Amém, irmãos? Esteja preparado para tudo. Esteja preparado para um casamento feliz, abençoado, para uma família abençoada, próspera, mas esteja preparado também, talvez, para uma separação, para um divórcio, para a perda de um filho. Meu Deus! Que palavra é essa, pastor? Essa é uma palavra de realidade, irmãos. Porque nós estamos sujeitos a muitas coisas. Só mesmo Deus é quem nos capacita a isso. Amém? Então, receba essa palavra em nome de Jesus. Sua vida está nas mãos de Deus, sua vida está sob o cuidado de Deus. Deus é maravilhoso, Deus cuida de nós. Deixa eu ver aqui o que os irmãos estão comentando aqui. Comente aqui o que você, a sua opinião a respeito disso. Será que nós fomos feitos só para sermos conquistadores nessa terra? Nada vai nos impedir? Será que é isso? É isso mesmo? Está escrito aqui, ó. A Sônia está dizendo aqui, pastor, se o senhor pegar Covid, procure um médico, faça o tratamento nos primeiros sintomas. Só o Senhor por nós, sem Deus nada somos. Ainda continua o debate com uma pessoa aqui que não acredita em Deus, né? Eu não vou ler aqui para não dar ibope. Pastor Edivaldo, tem Pix para fazer oferta? O Pix é o CNPJ do nosso ministério, tá? Eu depois na descrição aqui eu vou colocar aqui, tá? Bom, eu queria que você refletisse na vida de Ana, que você recebesse essa palavra no seu espírito, no seu coração, e que você estivesse pronto, preparado para que Deus haja na sua vida. E mesmo que Ele demore a agir, ou que Ele não atenda o seu pedido, porque às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus, que você continue firme na presença do Senhor, que você continue fiel a Ele. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, eu quero pedir a Deus que nos dê entendimento diante dessa palavra. Obrigado, irmã Geralda Goulart, pela contribuição. Que Deus nos dê graça e unção para continuarmos perseverando no meio dessa pandemia, no meio desse tempo tão caótico. Que Deus não tire a alegria do nosso coração. A Bíblia diz que Ana era uma mulher triste. Olha só, irmãos, ela tinha toda uma vida pela frente, mas ela era uma mulher triste. Por quê? Porque não tinha filhos. Então, eu quero orar junto com você. Se você estiver aí junto com alguém que você ama, aí no seu lar, na sua casa, onde você estiver, se você puder, dê a mão a essa pessoa. Feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor diante dessa palavra. Pai amado e querido, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Obrigado, Senhor, porque cada passagem bíblica que nós lemos se torna uma fonte de grande ensinamento para nós, assim como foi com a história de Ana, uma mulher que foi transformada no seu interior, que teve o seu ventre curado a partir de uma mudança na concepção daquilo que era o seu sonho. Quando ela deixou de sonhar somente para si mesma e passou a sonhar os sonhos do Senhor. Aí o Senhor a curou, o Senhor deu a ela um filho, que foi o profeta Samuel. Ó Deus, que cada pessoa, Senhor, que for alcançada por essa mensagem, que vier a assistir a esse culto, seja alvo da Tua graça, do Teu favor,
do teu perdão e da tua misericórdia. Eu peço que o Senhor olhe para aqueles que têm lutado, Senhor, pelos seus casamentos, pelos seus relacionamentos. Muitas vezes o sonho que ele tinha de um casamento perfeito, de filhos abençoados, de uma família estruturada, ou de uma carreira profissional bem-sucedida, às vezes esses sonhos viraram pesadelos. O casamento acabou, os filhos saíram da tua presença, a família se desequilibrou, se desestruturou. Aquele curso que ela fez, ou que ele fez, que iria abrir tantas portas, acabou fazendo com que ela terminasse em um emprego bem mais modesto. Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, mas diante dessa realidade, Senhor, não tire o brilho no olhar desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça. Não deixe que eles percam, ó Deus, a graça, que deixem de perceber a riqueza que é a vida em si somente. O simples fato de estarmos vivos, de amanhecermos, de termos um café com pão para comer de manhã, de termos um aparelho celular para nos comunicar com os nossos parentes, com nossos amigos que estão distantes. O simples fato de termos uma Bíblia ao nosso alcance. A tua palavra está tão próxima de nós. De termos saúde, de respirarmos perfeitamente, de tudo dentro de nós, nosso sistema respiratório, as nossas células, tudo funcionar perfeitamente, os nossos olhos, nossos ouvidos. Obrigado, Deus. Obrigado por essas coisas. Que as conquistas que eu não pude ter nessa vida não tirem o brilho e a importância dessas, entre aspas, pequenas coisas que eu já conquistei e conquisto todos os dias, porque a vida é um milagre. A vida por si só já é um milagre. Estar vivo nesse tempo de pandemia, de tanta morte, de crise, é por si só um milagre. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Que cada pessoa que ouvir aqui receba a força que vem do Senhor no seu espírito. Receba a graça, a unção, o refrigério na sua alma e possa continuar, Senhor, sobrevivendo. Alguns estão vivendo, outros estão sobrevivendo. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado se os nossos sonhos forem realizados, mas obrigado também se eles não forem. Obrigado se a videira amanhã amanhecer cheia de uva, mas se ela estiver vazia, eu também glorificarei o teu nome. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, é o que eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana próspera, uma semana frutífera, que você consiga cumprir o propósito de Deus na sua vida. Que você seja luz, seja sal, aonde Deus colocou você. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face, sobre você, sobre seus filhos, sobre seu cônjuge, sobre a sua casa, os seus negócios, a sua família. E o Senhor coloque no seu coração a paz. Uma paz incondicional que não depende das circunstâncias, mas que, pelo simples fato de abrir os olhos de manhã e olhar para os céus e poder contar com a presença de Deus, faz toda a diferença na sua vida. Amém? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado a todos que ficaram até aqui, que compartilharam.
Obrigado aos que se tornaram membros do canal, aos que contribuíram. Sabe, irmãos, muitas pessoas têm se achegado a nós, têm feito parte desse ministério e à distância, às vezes, a gente não consegue dar às pessoas, proporcionar às pessoas essa sensação de pertencimento, que é quando você está servindo a Deus numa igreja local. Mas eu peço ao Espírito Santo que testifique no seu coração que você é salvo, que você faz parte de uma igreja, não de uma igreja, de uma instituição aqui na terra, mas de uma igreja que é salva, que vai se encontrar com Jesus nos ares. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.